Especial para nosotros. Como el pastor nos dijo, es un tiempo que Dios está trayendo a nuestro corazón la visión de la manera más sencilla, más directa y objetiva que nosotros podemos vivir en ese tiempo. Amén. Y Dios me puso una palabra y el título es No te detengas. Dile eso, no te detengas. Y así yo voy a traer un ejemplo en la Biblia del profeta Eliseo y un rey que estaba en una situación muy difícil, y ese rey busca el profeta, y yo quiero traer algunos principios. Yo voy a tratar de hablar entre 12, máximo 15 minutos para que podamos orar, para que podamos estar en unidad, en concordancia lo que vamos a hacer hoy. Amén. ¿Todos están listos? Dile ahí a la persona que está a tu lado, conecta tu Wi-Fi espiritual, por favor. Amén. En 2 Reyes, capítulo 13, del 14 en adelante, dice así: Cuando Eliseo se enfermó con una enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Entonces Eliseo le dijo: toma un arco y flechas o saetas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y él le puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana hacia el oriente, y él abrió. Entonces Eliseo dijo: tira, y él tiró. Eliseo le dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas, y las tomó. Y le dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Repita eso: se detuvo. Aquí está el punto central que quiero que tú pongas mucha atención. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubiera herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, en nombre de Jesús, pedimos ahora que tú abras los cielos, trayendo dirección, revelación de tu Santo Espíritu a nuestro corazón como iglesia, de las estrategias que tú nos has dado y que tú vas ahora a soltar y liberar para este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Entonces yo quiero traer 3 principios que me llamaron mucha atención en este texto. En una crisis, cuando enfrentamos un problema, Dios siempre nos va a dar 3 cosas. La primera que Dios nos va a dar un profeta. Repita: profeta. El rey estaba en crisis y él declara: Padre mío, Padre mío. Lo que el rey estaba haciendo, estaba reconociendo paternidad. Estaba reconociendo que había una paternidad con el profeta. Y no solamente eso, el profeta reconoce esta cobertura. Había una cobertura espiritual. El profeta, cuando él dice al rey que ponga la mano en el arco, el profeta viene con la mano y pone sobre la mano del rey. Significa una cobertura que entiende el proceso, y cuando él reconoce, el profeta le extiende la cobertura espiritual.
Porque los reyes, porque si tú vas a ver la historia de Eliseo, Eliseo hizo muchos milagros, Eliseo hizo muchas cosas en el reino que detuvo muchas situaciones difíciles para el reinado de Israel. Pero yo quiero decirte algo, que cuando el profeta pone la mano sobre él, está extendiendo esa cobertura. Y ahora, nunca conseguiremos salir de una situación difícil, de una crisis solos. Mira a la persona que está a su lado ahí. Dígase, Dios te ha traído aquí, porque yo sé que no estoy solo. La respuesta tuya está en la mano de un hermano, y tú tienes la respuesta para que está a su lado. Yo voy a repetir, la respuesta tuya está en la mano de un hermano, y tú tienes la respuesta para la persona que está a su lado. Y eso es lo que significa muchas veces estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la palabra, en la Biblia, hay 56 versículos que dicen unos a otros, oren unos por los otros, animen unos a otros, aconsejen unos a otros, amen uno a otro, tengan el mismo sentir unos a otros. Entonces, 56 veces la Biblia declara que debemos buscar unos a otros, porque solos estamos perdidos. Amén. Y la iglesia es el local, es el lugar donde nosotros vamos a buscar. Amén. Ahora, toda vez que tú ves en la Biblia milagros, todos conocen la historia de Job, ¿verdad? Todos conocen la historia de Job. Job tuvo un problema, una crisis tan grande que perdió todo. Y los amigos de él empezaron a juzgar, a criticar, y no hicieron bien cuando él estaba pasando por la crisis. Pero Dios le dice, ahora, al final, cuando él ya estaba en lo último, Dios dice, ahora tú vas a orar por sus amigos. Job podría decir, pero ellos me juzgaron, ellos me maltrataron, ellos dijeron tantas cosas que no son verdades. Pero Job obedeció a Dios. Y por él ter obedecido a Dios, cuando él ora por sus amigos, Dios restituye en doble todo que él había perdido. Amén. Y ese es el poder, porque muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces pensamos, bueno, yo voy a orar por esa persona, yo voy a orar por él, pero esa persona me hizo mal, me hizo daño. Pero ahí puede estar tu bendición. Ahí Dios pone, esta persona puede tener algo tan especial que Dios está preparado para soltar en tu vida. Y cuando tú vas y oras por esa persona, por más difícil que ella sea, por más problema que te pueda ter causado, por más herida que hiciste, pero cuando tú oras, a través de esta vida, Dios te solta cosas que tú necesitas. Ahora mira y dice así, mira mi hermano, yo voy a orar por mí. ¿Por qué? Porque así es la función del cuerpo. Amén. Eso significa función del cuerpo. Vamos a orar, vamos a tener personas que van a venir, personas que van a quedar, pero todos somos una iglesia, un cuerpo ajustado, unido en nombre de Jesús. La otra cosa que él dice así, Padre mío, carro de Israel. ¿Qué significa? Él reconoce que la fuerza conductora, el motor direccional de la nación estaba sobre Eliseo. Y esto significa que él ahora está preparando un ambiente de honra. Él está honrando el profeta diciendo, mira, el profeta estaba moribundo, iba a morir. Pero él llega en ese ambiente y empieza a crear un ambiente de honra, diciendo, aquí está el motor que va a direccionar, el motor conductor que de esta nación. Significa que él reconoce todo que el profeta hizo en los tiempos en la nación. Y ese ambiente de honra, para que yo pueda descargar algo, para que yo pueda recibir algo, tengo que estar honrar. ¿Qué significa honrar? Mucha gente confunde super honra con simplesmente no honrar y dejar para allá. Pero hay un principio que es muy importante,
quero entender que Ele está honrando no a persona, pero lo que ella tiene, que Dios ha puesto en esa persona. La unción, la autoridad que Él recibió de Dios, y Él empieza a honrar eso en el profeta. Y así cuando nosotros honramos, cuando criamos ese ambiente de honra en la iglesia, porque la iglesia perdió por muchos años ese ambiente, porque hubo muchas cosas que fueron equivocadas. Criaron aquel problema de la superhonra. Y no es esto, es la honra de lo que Dios ha dado, lo que Dios está haciendo a través del profeta, del líder, de los padres de la iglesia, aquellos que tienen la visión, aquellos que nos trajeron la visión del reino. Cuando nosotros honramos y reconocemos que todo lo que Dios ha hecho a través de esa vida, nosotros creamos un ambiente que va a liberar y va a descargar sobre tu vida una unción de multiplicación, una unción de poder, una unción de autoridad, porque Dios ama a aquellos que honran. Y la iglesia necesita rescatar este principio. Amén. Ahora, ¿qué significa honrar? Estar definido, amar la visión que Dios nos ha dado. No amar apenas, yo amo a Dios, pero no amo el llamado, no amo la visión. Hay algo equivocado, porque para servir y para poder recibir de Dios, necesito amar a Dios, amar la visión, amar el llamado de Dios, amar los mandamientos de Dios. Amén. Y eso va a nos traer unción. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Es que muchas veces Dios usa personas para descargar una unción, y cuando liberamos honra, Deus pode hacer isso em minha vida. Pero há um problema que muitas vezes afeta a igreja, que é o espírito de familiaridade. O que é o espírito de familiaridade? Eu convivo aqui no ministério 20 anos. E aí, por conviver com muitos de vocês, nos vamos familiarizando. Eu vou vendo seus defeitos, suas qualidades, suas lutas. Então, isso pode criar em meu coração algo que se chama argumento. Sabe o que é argumento, não? Eu estou aqui, quizás alguma pessoa pode ter algum argumento, pero para eu poder receber del profeta, del hombre de Deus que está aqui, eu necessito conectar com ele. O espírito de familiaridade pode bloquear a bendição. E isso passou com Jesus, porque Jesus chegou na cidade onde ele cresceu, e a gente dizia: este é o hijo, el carpintero, el muchacho, su familia, sus hermanos están aquí. Y ese no es el muchacho que creció aquí con nosotros. ¿Y sabe qué pasó? El Todopoderoso, Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Y para yo vencer el espíritu de familiaridad, yo tengo que honrar y tengo que traer la existencia y traer mi corazón para poder llenar y romper con todo argumento. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un argumento con el hombre de Dios, el poder que Dios quiere soltar a través de la vida de ellos no va a nos alcanzar. Yo no voy a poder recibir. Por eso que yo tengo siempre que mirar mi corazón y decir, porque para que tú puedas recibir, tú tienes que estar sincronizado con la palabra y con el hombre de Dios que va a estar predicando en ese púlpito. Con la palabra que va a ser solta aquí, para que tú puedas abrir tu corazón y recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren recibir? Amén. Y así, iglesia, es la palabra, porque mira lo que dice en 2 Crónicas 20:20. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán ¿qué? Librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a traer liberación, va a traer con convicción, va a traer poder, pero yo tengo que estar sincronizado con los hombres de Dios que Dios ha puesto aquí. Yo tengo que estar conectado. Romper com o espírito de familiaridade, entender que somos humanos, que vamos falhar, pero somos de Deus e estamos aqui para honrar a Deus, servir a Deus e fazer a obra que Deus nos ha chamado. Não somos perfeitos, pero vamos alcançar a perfeição um dia. Amém? E assim a igreja, glória a Deus. E assim a igreja vai crescer. Agora, que passa? A igreja é a força condutora em esse tempo. La iglesia es la fuerza conductora de hoy. Por eso que dice en Mateos 16:18, yo también les digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amém? Ahora, Deus nos dá um profeta, Deus nos leva a aprender a honrar, romper com o espírito de familiaridade, pero a segunda coisa que Deus faz, Deus te vai abrir uma ventana. Deus te ha traído aqui, porque Ele te vai abrir uma ventana. Primeiro, Deus nos dá um profeta. Segundo, Deus abre uma ventana. E há ventanas que estão abertas e Deus quer que tu las veas, porque muitas vezes estamos tão afanados, tão preocupados com o problema, que Deus abre uma ventana e nós outros não vemos. Eu quero dizer-te que Deus vai abrir tus olhos. Ele vai abrir uma ventana. E esta ventana, como Juan, que estava na cárcel, cercado, trancafiado com todas as portas, rejas, e ele disse: eis que veio uma ventana aberta nos céus. Não importa qual a situação que tu enfrentas, seja migratória, seja uma situação difícil, seja qual seja, Deus abre ventanas em esses momentos. E nós outros estamos em esses dias aqui, porque Deus está abrindo ventanas. E Deus vai abrir ventanas. Amém? Isso é a segunda coisa. Então, quando todas as portas se cerram, Deus vai abrir uma ventana. E agora, a terceira coisa, mais importante, Deus vai pôr uma flecha em tus manos. Nesses dias tu vai receber esta flecha. O que significa essa saeta? Em espanhol se diz saeta, flecha, em português flecha. Que significa? Representa a palavra rema, a palavra de Deus que está sendo que está sendo predicada de aqui, que vai sair para a tua vida e tu vas a ser assim. Essa é a saeta, essa é a flecha que Deus me vai dar. Amém? E aí, o que passa? Deus é um Deus de estratégias. E esta unção de saeta ou de flecha é uma unção de violência. O que significa? Porque diz a Bíblia que os violentos se apoderarão do reino de Deus. Essa unção Deus está ponendo em tu mano esta noite, uma unção de violência, uma unção para avançar e não retroceder. Amém? Agora, o que significa? A mentalidade de saeta é ter enfoque. Preparar-te para receber uma unção de saeta, tu vas alcançar, e eu quero profetizar que tu vas avançar e não vas retroceder, que tu vas receber o que Deus te ha declarado em sua palavra, e eu declaro que esta igreja vai crescer em qualidade, em quantidade, nas famílias, os jovens, e Deus está fazendo coisas grandes em esse momento. Essa é a unção de saeta que vamos receber. Não somente isso, velocidade, aceleração, coisas acelerar, porque tu sabe que a flecha, quando tu la lanças, ela tem uma unção de velocidade. Pero é interessante que ela percorre largas distâncias de uma maneira silenciosa. De uma maneira silenciosa. Como é isto? O que significa? Muitas vezes isso significa humildade. Pode ser muitas coisas, pero humildade. Porque eu estava vendo um programa na televisão, um cavalo marinho. Sabe o que é um cavalo marinho? Del mar. Ele põe 60.000 ovos e não hace nenhum sonido. A galinha põe um ovo e toda a vizinhança queda sabendo. Não é interessante? Então, quando eu empiezo a servir, eu tenho que ter esse espírito de humildade. Eu tenho que ter andar em silêncio, fazer o que Deus me falou e não fazer muita, mira que estou aqui fazendo, mira o que estou fazendo. Trabalhar de uma maneira que Deus, com humildade, porque isso agrada ao Senhor, amém? Então essa é a unção. Então eu sei que Deus tem muitas coisas para nós outros, e com isso, a última coisa que quero trabalhar para podermos orar. Golpeia a terra. E sabe o que passou? Ele se detuvo. Repita isso. Ele se detuvo. E aqui é a clave para nós outros essa noite. Eu quero declarar que tu não vas parar. Tu não vas detener-te. Tu vas a buscar. Tu vas a romper as barreiras e vas romper com todo o espírito de estancamento e vas acelerar. O profeta se enoja por la frustração
falta de acción completa, porque el rey tenía la oportunidad en ese momento de prostrarse en el piso, porque él venía sufriendo con estos ejércitos enemigos, y él da 3 veces. Él pensó solamente en su generación, pensó solamente en su problema, pero Dios quiere nos llevar más allá. Dios quiere que tú empieces a pensar no solamente en tu generación, pero los que van a venir después, aquellos que van a venir después, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros nietos. En esos que tenemos que pensar ahora, porque tenemos que preparar algo para dejar para ellos. Y no podemos detenernos ahora. Entonces, nosotros, porque muchas veces el rey ahí no entendía lo que hacía. Él falló en la persistencia, perdió la sensibilidad profética. Ahora, por eso que muchas veces nosotros pedimos para que usted levante las manos. Nuestra hermana Katia viene aquí y va a derrubar murallas, a hacer la declaración de derrubar murallas, ¿verdad? Jenny y Raúl hacen la declaración de saquear en los infiernos, entrar ahí y robar. Esos son actos proféticos, hechos proféticos. Gracias, pastor. ¿Qué pasa? Eso cuando nosotros mandamos levantar no es para que tú se sienta bien, circular la sangre en tu cuerpo, para hacer gimnástica, no. Y esto, cuando tú haces eso, mesmo que tú no entiendas bien, tú estás declarando a los cielos que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el reino de Dios. Cuando tú empiezas a obedecer una dirección profética del Señor que Dios nos da en ese ministerio, es que tú estás diciendo: Señor, yo estoy aquí, yo hago cualquier cosa por el reino. Yo me levanto, yo brinco, yo levanto mis manos, yo voy a marchar. Pero esto es lo que trae la atención, porque el Señor dice: mira, mi hijo está ahí. Y Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por el reino. ¿Cuántos quieren hacer cualquier cosa por el reino? En nombre de Jesús, amén. Ahora, gente a caballo. Él dice: carros de Israel, gente a caballo. Y esto habla del discipulado, habla de la consolidación para aquellos que van a sentar en caballos, para que nuestra iglesia pueda avanzar, nuestros jóvenes puedan avanzar y avance mucho más rápido, mucho más conquistas do que nosotros podemos imaginar. E sobre isso que quero orar hoje. Amém? Porque Deus nos ha puesto pessoas a nosso lado. Pessoas que têm algo para descarregar. E quero que tu mire a pessoa e diga: tu tens algo para soltar para mim hoje. E eu tenho algo para ti. Desta maneira, Deus vai abrir uma ventana. E eu quero fazer algo, porque de la mesma maneira que o profeta puso a mão sobre a mão do rei, e nesse momento deu uma estratégia: abre a ventana, corre as flechas, atira, agora bate em el piso. Isso significa que Deus nos vai dar uma ação completa. Tu has chegado esta noite, tu tens uma necessidade. Tu has chegado esta noite, tu tens uma situação que tu enfrentas. E eu quero dizer que Deus vai abrir esta ventana hoje para ti. Pero eu quero invitar o pastor Júnior, a pastora Rosana, vamos fazer algo especial esta noite. Que digo, eu sou nossos padres que estão aqui desde o início. Eu quero invitar os pastores do ministério que venham aqui ao lado, pastores e os líderes de intercessão. Nós vamos fazer, não está Nelton, Kátia, todos os pastores, por favor, que venham aqui. ¿Por quê? Porque de la mesma maneira que Eliseu puso a mão sobre a mão do rei, e não sei se tu sabe, quando o livro de Reis foi escrito, porque a palavra diz que vocês são reis e sacerdotes do Senhor. E aqui são reis e sacerdotes do Senhor. De la mesma maneira, o pastor Júnior vai ungir nossas mãos. Amém? E você vai estar de pé em seu lugar. Eu não te vou mover. E os pastores que estão aqui vão sair de aqui e vão tocar em tus manos. Tu vas abrir tus manos e eles vão tocar em suas manos. E quando esse pastor toque sua mano,
Ele vai soltar algo para ti. Uma oração, uma palavra, impartir. Te vai impartir algo esta noite. Os pastores vão buscar pessoas que não conhecem bem, para que o que ele hable. Por eu sei que todos não conhecemos, pero alguns conhecemos mais, outros menos. E os pastores vão buscar os irmãos de habla brasileira, que vocês não conhecem muito. Os brasileiros vão buscar irmãos hispanos, que vocês não conhecem muito. E tu vai impartir o que Deus pôs em seu coração. Não haga uma oração larga, haga algo específico, direto, correndo a mão desta pessoa e declarando que ela vai receber. E aí tu dá a palavra, o que Deus ponga em tu coração quando tu mira essa pessoa, amém? Porque eu sei que Deus vai soltar algo sobre tu vida, te vai impartir essa noite. Como isso com o profeta, como isso com o rei. Pero há algo que não podemos olvidar. Não te detengas. Tu vais receber algo e depois nós vamos orar como igreja. E tu vas poder também liberar algo para tu irmão. Há pessoas aqui que estão com o coração apertado, outros necessitados, outros que estão com necessidade de revelação, de direção. Pero eu quero dizer-te que Deus vai liberar para ti. Eu queria que pastor, vamos orar. E eu quero pedir a los pastores. Pode dizer, pastor, antes de orarmos. Eu estava aqui sendo ministrado pelo pastor Marcos. E passava como se fosse um recorde, né? Um filme. Como? Una película. Uma película, né? Que bonito. Para cá, pastor. Pastor, passa para dentro. Eu comecei a andar com esse homem há 22, 23 anos. Todos sabem, porque ele não faz isso como se fosse uma coisa oculta. Ele foi à cárcel. Todos sabem disso, não? Sí. Eu estava sentado, sendo ministrado por ele. Aprendendo com ele. Este é nosso Deus. Este homem é um homem de Deus. Um pastor verdadeiro, um discípulo. E que quero aprender com ele. Eu quero aprender com ele. Essa é a visão. Tu pode dizer, pero um dia ele solamente teria que aprender contigo. Sim, claro. Isso passou. Pero ele recebeu. Não foi um fugitivo. Estou aí, recebendo. E agora está aqui. Pastor, esses 3 dias de oração não serían os mesmos sem você. Vou dar-te o micrófono para que você possa. Eu quero que estou cerca de retirar-me para poder dar a coisa para ele, verdade? Pero, por que quero dizer isso? Um momento de oração. Vivimos de um mundo que sempre diz: tu eres a pessoa, resolve, tu, solamente tu, e tu, solamente tu. Pastor Marcos predicou para nós outros uma prédica tremenda, tremenda. Tu sabes quem era Eliseu? Era discípulo de Elias. Uau, uau! Elias, fogo, chuva, ou seja, um super hero. Não. Eliseu foi um nome de Deus. Que isso em doble. Todo que Elias lo havia praticado. E ele nos falou hoje como ação completa.
acción completa, o sea, 3 veces, no, ¿por qué 3 veces? Son 5 o 6. Acción completa. Eu creio que muitos de nós outros estamos aqui hoje chorando, pedindo a Deus uma cura, um livramento. Por quê? Porque hace falta algo, porque nós outros não hicimos o quê? Nação completa. Então, eu vou dar o microfone para o pastor, porque ele vai fazer uma ministração com todos nós outros, mas eu quero que todos entendamos isso. No reino de Deus não há grandes, pequenos, não há nada disso. Aí é o Senhor. Hoje, pastor Marcos é meu discípulo, mas hoje eu estou aqui sentado como seu discípulo. Estou escutando, oyendo, recebendo. Esse é o reino de Deus. Amém? Amém, iglesia. Glória a Deus. Toda a honra e glória ao Senhor. E Deus quer, de la mesma maneira, fazer o mesmo com nós. Há uma unção de multiplicação. E quando o pastor e a pastora nos ungiram nossas manos, a unção que está sobre a cobertura desta igreja, os padres desta igreja, estão dizendo: nós estamos cobrindo cada um de vocês. Vocês não estão solos. E esta cobertura nos vai fazer avançar, a crescer como igreja e a multiplicar o reino. Amém? Então, eu queria porque podíamos de pé. Se pode vir pouquinho por el pasillo, porque somos pastores aqui, todos vão a tocar em suas manos e vão soltar e vão como o pastor dijo, que dijo o pastor? Que vão a impartir graça, impartir graça, impartir unção e vas receber o que Deus tem. Nós vamos estar sendo ministrados por uma alabança e depois vamos orar como igreja em nome de Jesus. Padre, agora eu lo envio em nome de Jesus. Pastores, homens e mulheres de intercessão, empiecem a impartir o que Deus ha puesto em esse ministério em nome de Jesus.